Na aula de atuação do dia 9 de setembro, a gente fez aquela representação da pessoa que a gente observou durante o final de semana, porque a aula foi na sexta-feira. A aula de atuação a gente geralmente tinha 2 vezes por semana. E aí nessa aula, o exercício foi o seguinte, eram 3 grupos de 4 pessoas, e aí cada um entrava no momento, né? Todo mundo no seu próprio personagem. E aí a gente estava numa cafeteria, numa mesa, só tinha uma mesa e a gente compartilhava essa mesa. Os nossos personagens não se conheciam. O meu personagem foi baseado em uma pessoa que eu vi na academia no final de semana. Ele era uma pessoa de, por ali, uns 40, 50 anos. Não era canadense, ele tinha sotaque. Ele era acho eu, que era ali do Oriente Médio. E ele tinha muito toque com limpeza. Na academia ele tinha toque com ficar, não só a limpeza, mas ficar tudo retinho, tudo bonitinho e tal. Eu achei muito interessante isso. E foi uma sorte eu ver uma pessoa com tanta característica, assim, bem caricata, para eu conseguir representar. E aí, meu grupo teve uma pessoa que foi uma pessoa de rua, né, um drogado, uma pessoa em situação de rua que estava se drogando. Uma outra menina, ela representou, que eles chamam lá de Karen, né, que é aquela Karen que reclama com todo mundo. Ela falou que encontrou numa cafeteria e decidiu representar ela. Eu que fiz esse rapaz da academia. A outra menina representou uma pessoa num parque, como se ela tivesse com um cachorrinho, só que uma pessoa que falava muito alto, assim, sempre muito espalhafatosa, mas foi muito bom. E aí era um improviso, a gente tinha que. E aí tinha alguém que entrava para ajudar para fazer os pedidos do café. E a gente tinha que apresentar, a cena tinha uns 4, 5 minutos ali, cada grupo, e era tudo no improviso e foi muito bom. O feedback que eu recebi, o professor deu feedback para cada pessoa, né? Mas o que eu recebi foi para eu ficar mais calmo, porque eram minhas primeiras semanas atuando numa outra língua, e aí ele falou assim, cara, não precisa se preocupar, porque parece que você está se preocupando em falar bem inglês, muito mais do que atuar, do que representar a pessoa que você está representando. Então não se importa muito com o seu sotaque, não, ou com sua pronúncia. Fala e deixa fluir mais mesmo. E aí nessa aula, o professor, porque a nossa professora, que é a Nancy, ela ficou um período, acho que 2, 3 semanas, um mês, sem poder ir à aula, porque ela estava fazendo um projeto, gravando um projeto na Europa. E aí, esse professor, o Frank, que era nosso professor de audições, né, teste, ele que substituiu. E ele gostava muito da gente se conectar nos pensamentos de faça você. Tipo, ele tinha um papo de coaching, assim. Era um dos professores que mais tinham trabalhado na indústria, ele era mais velho. E ele amava dar aula, ele amava conseguir ficar com a gente. Então ele sempre debatia coisas importantes, assim, que ele achava pra nossa essência, pra nossa intuição de ator. Então, uma das coisas que ele quis conversar com a gente era por que e o que a gente carregava nosso pro nosso personagem. E aí ele falava assim: você é uma pessoa única, a sua interpretação é única. O jeito que você vê a vida, o jeito do seu contexto, te torna uma pessoa única na sua criação. Então, todo mundo vai trazer um pouquinho. E o que você pode trazer que vai te beneficiar mais? Não é você sempre fazer o mesmo tipo de personagem ou fazer sempre os mesmos trejeitos. É você trazer a sua verdade mesmo, a sua visão, o que você fez. E quanto mais verdadeiro você for com você mesmo, ou mesma, né? Você vai ter um trabalho mais real e mais sincero. Em vez de você só querer atuar da forma que eles querem que você atue. Alguma hora a sua atuação, a sua criatividade vai bater e é nesse momento que você vai começar a deslanchar. E ele falava muito isso, sobre você ser original e autêntico o tempo todo. E ele também comentou sobre uma técnica que lá no Canadá, assim, em outros lugares, usa-se muito, que defendem que a gente já tem o personagem dentro da gente. A gente já tem aquelas características, a gente só precisa acessar. Algumas vão ser mais simples, algumas são já inerentes a nós, a gente já faz, e outras já estão menos expressivas, elas estão mais escondidas ali. E aí a gente só tem que conseguir acessar elas um pouco mais para dar aquele personagem a verdade que a gente já tem dentro da gente. Então a gente vai se adaptando para construir. Ele falava que todo ator, né, vários professores falavam, mas que todo ator tem mais de uma pessoa dentro de si mesmo. Então basta você conseguir acessar essas pessoas da forma mais saudável para você também não se prejudicar tanto. No desconforto é onde a gente cresce. É aquele papo do sai da sua zona de conforto para você poder se expandir, para você poder testar mais mesmo e poder alcançar novos limites da sua vida. E como dever de casa para uma outra aula, não seria a próxima, seria a outra ainda, a gente ia escolher um tema e ia fazer uma apresentação sobre esse tema. Os temas dados foram teatro grego, teatro romano, teatro medieval e comédia dell'arte, o teatro elisabetano e a comédia restaurativa, o melodrama do século XIX, aquele group theater, que é dos Estados Unidos, né, que foi criado a partir do Stanislavski, que era basicamente as 3 pessoas, que é a Stella Adler, o Meisner e o Lee Strasberg, a Actor Studios também, e alguma atuação tradicional, se alguém quisesse trazer do próprio país. Então, assim, uma menina que era da Índia, ela trouxe uma questão de Bollywood. E teve uma menina que ela era descendente de polonês, que também trouxe coisas sobre a arte e o teatro da Polônia. E teve um menino que era de Hong Kong e também fez uma analogia entre o teatro moderno com o teatro chinês de algum tempo atrás, uso de máscaras, uso de roupas e adereços. E aí foi bem legal.